Hello, meu povo, como vocês estão do lado daí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Prazer, meu nome é Wendy, estou aqui para ajudar vocês a compreenderem a matéria de um jeito muito mais simples e muito mais fácil. Bom, estamos falando sobre a história da África, esse é o vídeo parte 3. Se você não assistiu o vídeo 1 e o 2, eu vou deixar o link aqui embaixo, vai lá assistir e depois você volta aqui. Lembrando que eu sou aluna e tudo que eu estudo, eu passo aqui para vocês. Se você quiser se aprofundar ainda mais na matéria, faça os corres do lado daí. Beleza, Creuza? Bom, vocês lembram como terminaram o vídeo parte 2? É que os assírios, lá em torno de 670 a.C., eles invadiram o Egito. Galera. E aí eles invadiram e ficaram no poder durante uns 8 anos, mais ou menos, né? E aí, o que aconteceu? Lá os povos da cidade chamada de cidade de Sais, os nobres, né, claro, óbvio, eles se juntaram e falaram assim, não, o Egito é nosso e vamos conquistar novamente ele. E aí foi isso que aconteceu. Os egípcios conseguiram expulsar os assírios e os assírios foram embora novamente, tá? E nesse período que os egípcios se reergueram pela não sei quantas vezes, eles se reergueram novamente, se reergueram culturalmente, politicamente, economicamente, tá? Esse período foi a Renascença Saíta. Por que o nome? Porque os povos da cidade de Sais que expulsaram os assírios, enfim. Deu para entender, né? O motivo, Renascença Saíta. E embora que o Egito era muito famoso e todo mundo queria o Egito, né? Já sabemos disso. Não era somente que o Egito existia. Outras civilizações também existiam lá, tá? Como é o Reino Kush e é o que vamos falar hoje. Yeah! Então, no vídeo 3, vamos entrar no Reino Kush. Bora lá! Para vocês entenderem muito bem, existe uma diferença de povos berberes e os povos sudaneses. Eu vou colocar um mapa aqui e a diferença é pequena, mas grandiosa. Por quê? Porque os povos berberes, eles são nômades, tá? Eles sabem tudo sobre o deserto do Saara. Eles sabem cada passo, cada lugar do deserto do Saara. Eles vivem lá, eles já estão dominando lá aquele lugar. Então, e outra coisa muito importante. Eles são povos que têm uma miscigenação com o povo do Mediterrâneo. Então, eles não têm pele negra, tá? Já a galera, o povo sudanês, Sudã significa negro. Então, é conhecido como terra do povo negro. Ao sul da divisão existe um povo chamado Núbios. E nessa região existe também um grande reino chamado Reino de Kush, tá? E vocês lembram uma parte da história que eu falei que os egípcios, eles conquistaram uma parte da Núbia e esses povos, eles tinham que pagar tributos, eles tinham que servir para os povos do Egito, do exército, grandes homens de Núbia, eles tiveram que participar do exército lá, do Egito e irem lá e lutarem pelo Egito. E eles nem moravam no Egito, eles eram da Núbia, mas é fogo, né? Só que quem manda em você é o faraó, e se o faraó mandou, você tem que obedecer. É isso aí. Então, muitas pessoas foram escravos, tá? Na Núbia e tiveram que prestar serviços para o Egito nessa época, tá? Então, vocês lembram disso que eu falei para vocês? Só que é diferente lá o lance da escravidão, não é como estamos acostumados. O lance é que o que o faraó pedir, você tem que fazer. Só que ele não te impede de crescer, entendeu? Então, eles podiam produzir, eles poderiam vender, eles poderiam fazer o que eles quiseram. E foi isso o que os povos da Núbia fizeram. Eles começaram a se evoluir economicamente, politicamente, e o lance começou a crescer. E aí, cara, eles conseguiram se reerguer. Eles cresceram tanto que aí, o que eles fizeram? Invadiram o Egito. E aí, meu irmão, quem manda agora? São os núbios. É isso aí. Os núbios não tinham que pagar impostos? Não tinham que um monte ir pro exército lá? Vai te catar. Crescemos e invadimos sim o Egito, tá?
E aí vocês acham que eles invadiram só um pedacinho? Eles foram até o norte do Egito, tá? Invadiram até o norte do Egito, isso por volta do século 8, e ficaram lá até o século 7. Então, ficaram 100 anos. E isso foi chamado que quem entrou no poder, então, foi um faraó negro. Porque Núbia, os povos eram o quê? Negros. Então, foi o quê? Foi conhecido como o período dos faraós negros. É, gente, como o mundo dá voltas, né? E aí, eles conseguiram, então, eles mantiveram a mesma estrutura política do Egito, mas agora era um faraó negro que estava no poder. Napata era a capital do reino Kush, centralização de poder, de comércio, tudo ali. Ah, uma coisa muito interessante para falar para vocês. Lembra que quando eles eram os escravos, né, do Egito, eles só poderiam comercializar para o povo do Sudão. Então, eles não podiam comercializar ali no Mediterrâneo, porque ali do Mediterrâneo eram os povos o quê? Os egípcios. Os egípcios dominavam ali. E aí, os núbios só podiam fazer o comércio com o povo sudanês. E a partir do momento que entra nesse período de faraós negros, domina tudo, né? Faz o quê? O comércio com os sudaneses e da África Central e do Egito. Então, pensa. Cresceram ainda mais. E os principais produtos que eram comercializados eram marfim, madeira de ébano, ouro, cobre, animais exóticos, peles de leopardo, ovos e plumas de avestruz. Embora o reino de Kush e os egípcios criaram um grande império, gente, ainda tinha os assírios. Os assírios ainda queriam ali aquela região toda. E foi treta atrás de treta, guerra atrás de guerra. E esse foi o único momento da história que os egípcios conseguiram ter um exército só, porque foi todo mundo contra os assírios. E aí essa galera toda conseguiu derrotar os assírios, só que os egípcios não quiseram mais o povo de Kush lá. E aí foi guerra entre os assírios e o povo de Kush. E o povo de Kush perdeu. E aí a galera de Kush voltou tudo pra Napata. E fim da história por aí. A galera de Kush perdeu, saiu do poder. Os egípcios, eles fizeram questão de apagar muita coisa que esses faraós fizeram, né? Destruíram muita coisa que o povo do Kush fez, que deixou, né, vestígios lá. Então, foi muita coisa apagada. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido essa história, que o mundo dá voltas, e deu voltas e mais voltas e mais voltas. Mas é legal, né? É isso. Espero que tenham compreendido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Lembrando que o próximo vídeo vamos falar sobre o reino de Ashur. Tchau!